E aí, tudo bem? Eu sou o Ranison, sou fundador da Summit e você está no Summit 101. Toda quinta-feira à noite tem Summit 101 e por aqui a gente fala sobre temas de vida em opiniões e causam dúvidas em profissionais dos mais variados perfis. Para esse nosso 24º episódio da série, a gente escolheu o tema Layoffs. Então, se você tem dúvidas sobre o tema ou quer algumas dicas de um recrutador, vem comigo pro vídeo. Mas antes de começar, aproveita para deixar o teu like no vídeo e também se inscrever no canal, porque assim você ajuda a gente a chegar a mais pessoas e também fica por dentro de tudo que a gente produz por aqui com apenas 2 cliques. Com o momento que a gente está vivendo no mercado, o tema layoffs acaba sendo praticamente inevitável. Layoffs basicamente significa demissões. E a gente tem visto dia sim, dia também, anúncios de demissões em grandes empresas, pequenas empresas, startups e big techs, como por exemplo a Meta, a Amazon, já também anunciaram ali milhares de demissões. É claro que esse é um cenário extremamente preocupante e nessas horas qualquer profissional fica justamente preocupado para entender o que está acontecendo e quando e como aquilo vai acabar afetando ele. E foi por isso que a gente decidiu fazer esse vídeo, porque tem algumas informações que podem te ajudar. A primeira coisa importante é entender que os layoffs, ou seja, essas ondas de demissões, elas acabam sendo provocadas por ciclos econômicos. E, logicamente, elas já aconteceram no passado e, eventualmente, no futuro elas vão voltar a acontecer. Em 2013 a 2016, 2017, ali no Rio de Janeiro, eu presenciei isso muito de perto. Eu comecei a trabalhar como headhunter em 2012. Você tinha um mercado ali extremamente aquecido, especialmente no setor de óleo e gás. Praticamente todo mundo, 9 a cada 10 profissionais queriam trabalhar com petróleo e gás. Os salários eram excelentes, eles estavam contratando muito frequentemente e era difícil encontrar mão de obra. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa de petróleo e gás nessa época e realmente era fantástico, era maravilhoso trabalhar. A qualidade de vida era excelente, os salários eram muito bons. Mas de 2013 a 2017, muitos desdobramentos acabaram sendo danosos para a indústria de petróleo e gás. Logicamente, você tinha fatores econômicos que já se pronunciavam ali como sendo fatores econômicos que não eram tão positivos, mas atrelado a isso você teve outros fatores políticos, por exemplo, como a própria Operação Lava Jato, o impeachment da Dilma, e a gente acabou sofrendo bastante com isso. Perda de nível de investimento e mesmo o setor como um todo acabou, portanto, precisando fazer layoffs, demissão de muitas pessoas, algumas empresas indo embora e, logicamente, isso acabou fazendo com que o setor como um todo sofresse. Mas não só o setor, especialmente a economia do Rio de Janeiro sofreu muito. Logicamente, eu estou falando dessa minha experiência pessoal para falar do que eu aprendi naquela situação e que pode te ajudar. Mas de uma maneira mais ampla, esses movimentos de layoffs, demissões e eventualmente até muitas contratações, eles sempre respondem a ciclos econômicos. Se você quiser entender mais sobre ciclos econômicos, eu te sugiro entrar nesse site que eu estou deixando aqui. Esse site é produzido pelo Ray Dalio. Ele é um dos maiores investidores do mundo e é consultor do Banco Mundial. E com certeza lá você vai encontrar muita informação útil sobre ciclos econômicos e mais ou menos em que momento do ciclo a gente está agora. Mas voltando à experiência que eu tinha relatado ali, de 2013 a 2017, mais ou menos, muitas coisas foram úteis para a minha formação como pessoa e também como profissional, porque nessas situações nem tudo é ruim. É verdade que muita gente acaba perdendo o emprego, você encontra, especialmente eu, naquela posição de headhunter, encontrava muitas pessoas muito competentes e que não conseguiam um emprego. Mas algumas lições foram muito úteis e podem te ajudar, especialmente agora. Então, vamos a elas. A lição número 1 é que os salários, via de regra, são reduzidos. Eventualmente você acaba absorvendo mais tarefas. Se você não consegue fazer nenhuma dessas duas coisas, eventualmente o que costuma acontecer é realmente o desligamento do profissional. A lição número 2 é que nessas situações onde você precisa reduzir custo e entregar mais resultado, todo mundo precisa colaborar e, logicamente, essas pessoas acabam assumindo mais responsabilidades do que o que elas tinham antes. Então, por exemplo, se antes você tinha um gerente contábil e fiscal, um gerente de tesouraria, um gerente de planejamento, você acaba eliminando alguma dessas posições ou, eventualmente, até deixando apenas uma que concentra e condensa todas essas informações. Isso traz ali boas oportunidades para pessoas que, eventualmente, tenham se preparado, porque você precisa reduzir custo, eventualmente, mas aquelas pessoas que ficam também ganham mais experiência, porque acabam absorvendo mais informação, mais desafios, né? Acabam tendo mais escopo e, eventualmente, também, é claro, ali abrem excelentes oportunidades para a pessoa ser promovida. E é aí que vem a lição 3. Aquelas pessoas que, por exemplo, estão numa posição de controle, gerente financeiro, gerente de tesouraria, e que estão há bastante tempo tentando, querendo, almejando aquele posto, por exemplo, de CFO, diretor financeiro. Estou dando um exemplo, tá? Aplique isso, por exemplo, ao marketing, aplique isso a operações, engenharia, etc. Essas pessoas recebem excelentes oportunidades. Porque, imagine, né, uma posição de diretoria ou mesmo uma posição de gerência acaba tendo uma relevância muito grande ali no custo de folha. Então, se você tem um profissional preparado, que tem um custo menor e que eventualmente está disposto a se dar essa oportunidade e apostar no próprio potencial junto com a empresa, eventualmente não ganhando tanto mais e ganhando menos do que aquele diretor financeiro, mas logicamente também tendo menos experiência, acaba realmente ali sendo uma excelente oportunidade.
porque esse profissional consegue dar o próximo passo, ainda sem ter um aporte financeiro, uma diferenciação financeira tão grande. Para a empresa é muito interessante, porque ela acaba investindo numa pessoa que já está dentro de casa e consegue reduzir o custo, por exemplo, de uma diretoria. Lógico que eu estou falando isso no caso de um gerente para um diretor, pensando numa situação de promoção. Mas isso pode acontecer, inclusive, por exemplo, entre gerentes. E eu gostaria muito que você guardasse isso, porque eu acredito que a gente está bem no início desse ciclo ainda. A gente ainda não chegou na pior parte. Então, provavelmente, muita água vai passar por essa ponte e, logicamente, nesses momentos difíceis, ter esse tipo de visão, esse tipo de entendimento pode ajudar demais. Infelizmente, eu acredito que bastante gente ainda vai ser demitida. Esse ciclo de ajuste ainda vai tomar algum tempo. E, mais uma vez, se você quiser entender sobre isso que eu estou falando, logicamente eu não sou um especialista, entra lá no site do Ray Dalio, entende um pouco mais sobre quais são as visões deles, qual é o entendimento dele, certamente vai te ajudar bastante. Mas é por acreditar nisso, acreditar que esses tempos difíceis estão chegando, que a Summit vai lançar a sua plataforma em versão beta. E, logicamente, eu quero te convidar a conhecê-la. Então, fica ligado aqui no que a gente está produzindo, porque a gente, sem dúvida, vai ter novidades em breve. O nosso objetivo é facilitar para as empresas encontrar as pessoas e também para as pessoas encontrar as empresas. Porque a gente sabe que nenhum inverno dura para sempre. E mesmo que esse esteja só no início, a gente sabe que a gente pode fazer a diferença e a gente está trabalhando nisso. Então, se você é uma dessas pessoas que foi demitida recentemente, lembre-se de duas coisas. Número 1, essa fase vai passar. E número 2, é que você não está sozinho. Você pode contar com a gente. Então fica ligado nos nossos conteúdos e vem testar nossa plataforma. A sua opinião é super importante pra gente. E para o One-on-One de hoje era isso. Espero que o vídeo tenha sido útil para você. Aproveita para deixar nos comentários o que você achou e compartilhe o vídeo se você tiver gostado. Aproveita e deixa nos comentários a tua opinião e compartilha esse vídeo. Hoje eu vou ficando por aqui. Até a próxima.